Boa noite. É muito bom estarmos reunidos para louvar o nome do Senhor, para engrandecer aquele que nos deu vida, vida essa que não se corrompe, vida essa que não se perde, vida eterna garantida pelo selo do Espírito Santo e o sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Mateus, no capítulo 5. Vamos dar prosseguimento a esse estudo que nós estamos fazendo no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, do versículo 1, nós vamos ler hoje até o versículo 8. Embora nós iremos nos deter no versículo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos orar. Senhor, queremos clamar a ajuda do Teu Santo Espírito para aceitarmos a verdade revelada na Tua Palavra. Que nós sejamos humildes o suficiente, ó Pai, para que nos humilhemos diante da Tua sabedoria e sigamos aquilo que o Senhor estabelece como sendo adequado para nós, para que em tudo nós venhamos a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. O texto que nós vamos nos deter hoje, que é o versículo 8, deixa muito evidente uma verdade que nós temos falado em todos os estudos anteriores sobre o Sermão do Monte. O texto do versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é que fica evidente com essa passagem? Todas as bem-aventuranças que estão sendo citadas aqui não são características provenientes do coração humano por si só. Todas as características citadas até o momento são frutos da ação de Deus intervindo na vida de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para o versículo 8, é óbvio, à luz das Escrituras, que o nosso coração, ele não é limpo. Portanto, não tem condições de eu ver ao Senhor por um coração voluntariamente ou primariamente, sem intervenção divina, ser limpo. Então, do que o Senhor Jesus estava falando sobre ter um coração limpo? Eu quero destacar aqui que o autor do livro que nós estamos usando como referência para estudarmos o Sermão do Monte, ele destaca que essa ordem não foi colocada a qualquer preço. Essa ordem foi estabelecida seguindo uma lógica. As 3 primeiras bem-aventuranças que nós vemos aí do versículo 3 até o versículo 5, estabelecem a realidade que nós entendemos de que somos necessitados da presença do Senhor, da interferência do Senhor, para que nós possamos ter relacionamento com Ele. No versículo 3 é dito que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não têm nada para oferecer para o Senhor, que eles não têm nada que possa ser considerado valioso, que, portanto, pode levar o Senhor a querer dar a eles algo em troca. Segunda bem-aventurança, nós vemos aí no versículo 4, que bem-aventurados são os que choram, aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, aqueles que entendem a sua necessidade de misericórdia e perdão, porque eles sabem que são dignos não de honra, mas sim de punição por conta da sua pecaminosidade. No versículo 5, então, nós vemos que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ao contrário da visão militar, de modo geral, que se encontra espalhada pelo mundo, que a conquista vai se dar pela violência, a conquista da realidade eterna na presença do Senhor não se dá pela minha valentia, pela minha força, não se dá pelos meus méritos, mas sim pela mansidão vinda do Senhor, que nos leva a nos rendermos na presença dEle, reconhecendo que nada somos, que nada temos e que é impossível nós
chegarmos até Ele sem que haja uma intervenção dEle primeiro na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos a nos render. Então o versículo 6, ele é como se fosse uma dobradiça. Ele diz o seguinte no versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então o versículo 6, ele sintetiza as três primeiras bem-aventuranças, deixando claro que todos aqueles que compreendem que a justiça de Deus é feita de acordo com a vontade dele na nossa vida, esses serão fartos. Aqueles que descansam na soberania de Deus, aqueles que entregam a sua vida confiando que Ele é quem intervém e concede salvação, eles se serão fartos. Logo em seguida, então, nós vamos ver as outras bem-aventuranças que demonstram a decorrência de termos recebido essa bem-aventurança. No versículo 8, hoje nós vamos ver que bem-aventurados são os limpos de coração. Então, uma das coisas que a gente precisa olhar para isso, nesse versículo, é o significado de coração. Quando nós olhamos o significado latente, mais comum nas escrituras de coração, sobre o que é que a palavra de Deus está falando? O que mais? Mente. O que mais? O que mais? O coração é o resumo de quem é o homem. Então, a plenitude de quem é o homem é descrita como, muitas vezes, o coração. É a parte interna do homem, digamos assim. O homem é um ser unificado, embora por conta da morte e do pecado nós venhamos a passar um tempo possivelmente separado da nossa matéria e da parte imaterial. Deus não nos fez para sermos desassociados, matéria e imatéria. Deus nos fez para sermos plenos, completos. E essa parte, o ser interior do homem, é exatamente isso que está sendo dito aqui. Quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo que bem-aventurados são os limpos de coração, Ele está falando sobre a plenitude dessa inteireza do homem que está dedicada ao Senhor. Mas agora eu quero que fique claro uma coisa. Quem é o homem que é plenamente puro e limpo na presença do Senhor? Hã? Não, quem é o homem, certo? Eu estou falando de homem como humanidade, né? Jesus é o nosso exemplo, mas quando nós falamos aqui sobre humanidade, a plenitude é em Jesus que nós podemos ser limpos. Então, quando a gente fala de coração, precisa ficar evidente que é dessa parte interior do nosso querer, dessa nossa volição inclinada para o pecado, que procedem todos os pecados. Isso é o que a palavra de Deus diz. Deixa marcado aí em Mateus 5 e vai até o capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Olha o que as escrituras falam sobre o coração do homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A palavra de Deus estabelece um critério diferente do critério que hoje tem sido profundamente divulgado. Que critério é esse? De que é o ambiente onde nós estamos que corrompe o ser humano. Não é. A palavra de Deus deixa claro que aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que são os pecados visíveis e invisíveis presentes na vida de todo ser humano, procedem do seu próprio coração. Ah, pastor, então quer dizer que o ambiente não tem influência nenhuma? Tem influência no sentido de lhe dar ideia, mas não no sentido de lhe fazer pecador. Ninguém se torna pecador por conta do ambiente. O ambiente pode lhe dar novas ideias de pecado, mas pecador você já é dentro do seu coração. Dentro dessa parte imaterial já existe pecado. E quem é que diz isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o mundo prega que o homem ele nasce ou neutro ou ele nasce bom. Mas é isso que a palavra de Deus afirma? É isso que nós encontramos? De maneira nenhuma.
Quero visitar outra passagem para deixar isso mais enfatizado. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A palavra de Deus diz que as coisas ruins, os pecados procedem do coração. E esse coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, ele é perverso. Não existe a possibilidade de nós acharmos que algum ser humano nasce bom. Eu já falei inúmeras vezes e citei os meus próprios filhos como exemplo, demonstrando que mesmo as crianças, mesmo elas pequenas, mesmo elas bebês, elas demonstram traços da sua pecaminosidade. A ira, o egoísmo, a ingratidão. Ah, mas é só um bebê. É só um bebê pecador. Ele é um bebê pecador. Nós temos que ter medo de afirmar isso? Não, porque essa é a realidade dos fatos. Então, quando o Senhor fala sobre ser bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, e a palavra deixa clara que o nosso coração por natureza é sujo, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso entender isso? Vamos primeiro entender alguns conceitos de ser limpo na presença do Senhor? Quero que os irmãos abram comigo lá em Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a luta contra esse coração mau, essa natureza má. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, mesmo sendo crente, deixa evidente que ele precisava lutar contra a sua natureza pecaminosa. Nós precisamos entender que nós, quando nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados, e nesse sentido nós somos plenamente limpos. Mas no processo de santificação, ou naquilo que nós chamamos sobre de busca pela piedade, nós precisamos entender que isso é uma batalha. O apóstolo Paulo, ele tinha prazer na vontade do Senhor, mas isso não significava dizer que todas as vezes ele fazia aquilo que deveria ser feito. Ele nem sempre fazia aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Portanto, ele deixa claro que a luta contra o pecado é uma realidade na vida do crente. Nós, que buscamos a piedade no Senhor, precisamos entender que precisaremos lutar por toda a nossa vida nessa terra. Você se prepara para lutar contra o seu pecado? Fica evidente para você que a sua pecaminosidade é algo que você tem que batalhar todos os dias? Você busca lembrar aquilo que Deus estabelece como sendo a sua vontade diretiva para nós, dizendo aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer, para que eu busque me adequar a essas vontades de Deus? Ou será que eu vou levando a minha vida e eu só penso nessas coisas quando eu estou aqui no prédio da igreja, reunido com os outros irmãos? Será que eu entendo que a luta contra o pecado é uma luta diária? A luta por me manter limpo na presença do Senhor é uma luta diária? Ou eu começo a me acomodar na ideia de que os justos não precisam lutar? Nós sabemos que a salvação é uma coisa que o Senhor nos dá e que ela não pode ser tirada de nós. Mas fica evidenciado pelas Escrituras que a salvação gera frutos dignos de arrependimento.
Portanto, uma pessoa que não luta contra o pecado, fica evidente o que na vida dela? Que ela não é crente. Porque o crente, embora saiba que ele é salvo por graça, que ele é salvo porque Deus quer salvá-lo, ele, por compreender essa verdade, ele permanece dia após dia lutando contra isso, contra o pecado que habita nele. E Paulo não era diferente de nós. Paulo era um grande homem de Deus, grandemente usado, um homem profundamente obediente à vontade do Senhor, mas nem por isso ele deixava de ser pecador. Portanto, nós não podemos ignorar que Deus deseja que nós sejamos limpos, que nós vivamos dessa maneira. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 86. Vamos lá, Salmo 86, versículo 11. Olha só o pedido do salmista. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une-me o meu coração ao temor do teu nome. Essa deveria ser uma oração constante na nossa vida. Senhor, me ensina o teu caminho. Lembra, a palavra de Deus usa várias vezes a expressão da vereda, né? E no interior essa expressão é mais utilizada do que aqui. O que é uma vereda? É um caminho, e normalmente esse caminho é aberto como? Hã? Não, como é que ele é aberto, normalmente uma vereda? Portanto, as pessoas passarem pelo mesmo local, naquele determinado local fica uma marca, uma pegada no chão, que demonstra que aquilo ali é um caminho. Quando a gente fala a vereda da justiça, quem é que abre esse caminho? O próprio Deus. Então o salmista diz, Senhor, ensina-me o teu caminho, andarei na tua verdade. Esse caminho que o Senhor abriu, esse caminho que o Senhor mostra é o caminho que eu quero andar. Mas para que isso aconteça, para que eu ande no caminho que o Senhor estabelece, é necessário que o meu coração esteja ligado ao temor que eu tenho ao Senhor. Não adianta achar que você vai andar no caminho do Senhor, cumprindo a sua vontade, se o seu coração não estiver ligado àquilo que Ele estabelece como sendo certo. A verdade da palavra de Deus, aquilo que Ele revelou para nós. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer que nós podemos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Mas existe uma condição para que isso aconteça. No versículo ele explica. Qual é a condição? Se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para que eu lute contra o pecado, para que eu lute contra a impureza da minha vida, para que eu lute contra tudo aquilo que desagrada ao Senhor, é necessário que eu esteja submisso à sua vontade. Que Deus diga, faça isso, e eu diga, amém, farei assim, Senhor. Portanto, nós precisamos entender que a luta contra o pecado, ela é real, e ela precisa ser travada na dependência do Senhor. Uma das passagens que chama muita atenção sobre a compreensão dessa luta espiritual é a passagem de Efésios, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus. É interessante que essa armadura, Paulo vai descrever sobre ela nos proteger na batalha espiritual. E ele diz que essa armadura, ela não pertence a nós. Essa armadura pertence a quem? A Deus. E é Deus quem nos fornece essa armadura para que nós possamos lutar contra o inimigo, contra o mal, lutar contra o pecado. Irmãos, não é possível eu ser alguém que compreende verdadeiramente as Escrituras se eu não levo a sério a luta contra o pecado. Qual pecado? Qual pecado que a gente deve levar a sério a luta? Todos. Inveja é um pecado que eu devo levar a sério? Fofoca. Inveja. Gula. Tem algum pecado que eu não devo levar a sério? Hã? Mas por diversas vezes parece que sim. Uma das coisas que a gente precisa lembrar. A palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Se você faz acordos com outras pessoas,
Se você não cumpre, você está pecando. E se você começa a fazer isso constantemente, assumindo compromissos e não cumprindo com esses compromissos, isso é uma vida entregue ao pecado. E daqui a pouco as pessoas vão estar ali conhecendo como uma pessoa furona, que chama você para fazer determinada coisa, você diz que vai e nunca vai, e você acha que isso é normal. Não é normal. Nós precisamos levar a sério todos os pecados. Se eu não olhar para a vida que eu tenho, pelos olhos do Senhor, pelos óculos das Escrituras, vão ter muitas coisas que são pecaminosas, mas que passarão desapercebidas na minha vida, porque eu não estou levando a sério a luta contra o pecado. Então o salmista fala muito bem. Ele queria andar pelos caminhos da verdade do Senhor. Ele queria que o seu coração tivesse ligado ao temor do Senhor. E esse temor tem duas conotações. O temor no sentido de medo. Sim, nós devemos ter medo do Senhor, mas esse medo é fruto do quê? Do nosso respeito, da nossa reverência ao Senhor. Eu gostava de exemplificar quando eu ensinava as crianças, que era um pouquinho maior. Quando uma diretora de escola entra numa sala, normalmente o comportamento da turma não muda? O que é isso? Temor. É a reverência, é o medo, é a consciência de que aquela pessoa tem a autoridade, que ela pode tomar determinadas medidas que vão ser duras para você na sua correção. Então chega lá a diretora na porta da sala, está uma bagunça e de repente aquela bagunça cessa, por conta do temor. Agora eu pergunto para você, quem é mais poderoso, o diretor de uma escola ou Deus? E sabe qual é a diferença crucial entre eles dois? O diretor da escola, ele precisa estar naquele ambiente, ou ele precisa ser informado por alguém, para que ele tome conhecimento do que está acontecendo. Deus sabe de tudo o que nós fazemos o tempo todo. Por isso o salmista pede, Senhor, que o meu coração esteja ligado ao temor do Senhor. Que eu lembre que o Senhor sabe tudo o que eu faço. Que o Senhor olha para mim, que o Senhor sabe os meus deslizes, e que nessa concepção adequada, de entender que o Senhor olha para mim, cuida de mim e me instrui, que eu seja aquele que segue no teu caminho, que anda pelas tuas veredas. Lá em Apocalipse fica evidente que essa limpeza também que nós devemos buscar, é uma limpeza que olha para a eternidade, porque na eternidade nós precisaremos estar completamente limpos. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Na presença do Senhor, para viver eternamente nessa presença, é possível ter algum pecado? Não, não é. Logo, se a minha expectativa é ir para a eternidade, eu preciso entender que o processo de santificação é um processo que eu devo levar a sério. Quem é que nos libertará plenamente do pecado? Deus nos libertará. A gente já reconheceu isso, levando em consideração que a gente está estudando Mateus 5 e seguindo a sequência das bem-aventuranças. Só quem vai ser plenamente limpo no seu coração é aquele que tomou consciência das outras bem-aventuranças. A ideia de que eu sou imerecedor da graça, que eu sou pobre, que eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, que eu que eu choro e me arrependo pelo meu pecado, que eu entendo que eu preciso me render para o Senhor. Todas essas coisas precisam acontecer para que um dia eu seja considerado limpo do meu pecado.
Limpo também, aqui nesse andar que Deus espera de nós, é esse viver em piedade, em ouvir a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí vem aquele grande dilema e tensão entre duas verdades bíblicas que são amplamente divulgadas nas Escrituras, mas que no nosso raciocínio humano são contraditórias, que é a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele determina o destino de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo todos os homens são responsáveis pelos seus atos. Então, olha só o que é dito lá no texto. O que fala aí no final do versículo? Não verá por quê? O que é uma condição para que você veja o Senhor? A santificação começa em mim? Não. A santificação começa em Deus. Deus é quem quebra o meu coração, me dá o Espírito Santo. Mas a santificação é responsabilidade minha? Sim. Como é isso, pastor? Não sei. Mas é assim. Deus é quem me dá o Espírito Santo dele. Me dá a condição de obedecê-lo. Me dá a condição de seguir a sua vontade. E Ele quer que eu tome a iniciativa, dia após dia, de ouvir e seguir a sua palavra. Ah, então se eu falhar, eu vou perder a salvação? Não, porque a salvação não vem pelas obras. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. É um presente da parte de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, nós precisamos fazer essas duas coisas. Lá em Filipenses, vamos agora para lá. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que opera em nós esse processo. É Deus que nos dá a condição de sermos obedientes a Ele. Mas olha o que diz no mesmo livro, no capítulo 1, no versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Deus começa essa obra, Ele continua essa obra em nós, e Ele completará essa obra. Mas nesse período em que nós estamos vivendo aqui na luta contra o pecado, Deus quer que a gente fique de braços cruzados sem lutar? Não. Mas quando eu decido lutar, é Deus operando em mim, tanto o querer quanto o realizar. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Como é que isso acontece? Nós não somos capazes de compreender. Mas Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É Deus quem nos garante que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Ninguém se perde no caminho. A palavra de Deus diz que aquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo, Ele chamou essas pessoas. Essas pessoas que foram chamadas, elas são também justificadas. Elas passam por esse processo de santificação. E é interessante que ele fala, aos que chamou, justificou, e o que mais que ele fala lá depois? A santificação é o processo que está lá no meio, mas o versículo continua dizendo que ele glorificou. E olha o que é interessante. Embora a glorificação
seja algo que nós veremos a plenitude dela na eternidade, o termo lá não está no futuro. Não é Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificará. Ele diz, Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificou. Ou seja, a realidade de obediência, a realidade de salvação é presente hoje para nós, é segurança hoje para nós. Nós não devemos ter medo de perder a salvação, porque nós não perderemos a salvação. Mas lembrem-se, eu sou limitado. Como é, portanto, que eu observo a minha própria vida para saber se eu sou alguém que está tendo comunhão com Deus ou não? Tiago vai estabelecer que a fé verdadeira, ela produz obras. E é a mesma coisa que Paulo vai citar em Efésios capítulo 2, versículo 10. O que ele diz lá? Quem é que memorizou? Pode dizer. Deus preparou para que andássemos nela. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, logo após Paulo dizer que a salvação é pela graça, por meio da fé, que isso não é fruto das obras, ele diz, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, com o objetivo de realizarmos boas obras. Porque Deus preparou essas boas obras, Deus preparou a vereda, para que nós andássemos nela. Olha só o que é que diz lá em Tiago, abra um irmão aí, por favor, em Tiago capítulo 4, versículo 8, e outro em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha aí, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o quê? Mas quem purifica o nosso coração não é Deus. Entende agora? Deus purifica o nosso coração. Mas quando Deus oferece a sua graça em nosso favor, Ele quer que nós tenhamos a atitude que demonstrará a compreensão que temos daquilo que Ele fez por nós e a gratidão que temos pelo que Ele fez por nós. Por isso, eu não devo esperar passivamente. Se Deus quiser me salvar, Ele que se vire. Eu vou ficar aqui de braço cruzado, eu não vou fazer nada. Olha o que o texto diz. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por que é possível se chegar a Deus? Quando que é possível se chegar a Deus? Quando Ele agiu na minha mente e no meu coração. Por isso, se Deus está agindo na sua mente e no seu coração, se você tem ficado incomodado com a verdade da palavra, se você tem ouvido a palavra e isso tem incomodado, demonstrando que a sua vida está distante do Senhor, que você tem vivido em pecado, o que a palavra de Deus diz? Chegue-se a Deus, clame por perdão, limpe as suas mãos, viva para a glória dEle, limpe o seu coração. Nós precisamos entender que tudo isso só é possível por conta que Deus nos torna capazes de fazermos isso. Por isso, clame ao Senhor por perdão, clame ao Senhor por misericórdia, clame ao Senhor por santidade e busque fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E onde é que está a vontade de Deus para a sua vida? Está dentro do horóscopo? É lá que você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida? É no conselho do mundo? Não, é na sua palavra. Portanto, faça isso. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Colossenses 3,5, quem foi que abriu? Essas coisas que o apóstolo Paulo está citando aí, são o quê? Coisas que você pode encontrar na vida de uma pessoa que não teme ao Senhor. Uma pessoa que era crente,
Uma pessoa que era descrente, ela vivia assim, ela se converte, ela deixa de ter qualquer tipo de tentação nessas áreas porque ela se converteu? Se torna impossível dela pecar nas áreas que ela pecava antes? Sim ou não? Não, você continua sendo tentado. Deus vai lhe dar força? Sim. Você pode ter força para resistir às tentações? Claro. A palavra de Deus diz que não existe nenhuma tentação que Deus vai permitir que você enfrente que seja maior do que a força que Deus lhe dá para suportá-la. Deus vai lhe dar, juntamente com a tentação, um escape para ela. Mas quem é que decide na hora? Eu posso botar a culpa em Deus porque eu caí na tentação? Não. Por quê? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Vivam uma vida diferente da vida de pecado que vocês viviam. Esse mortificai aí é para quem? É para Deus que está falando ou é para os crentes? Então, tanto Deus mata o meu velho homem, quanto eu também mato o meu velho homem todos os dias. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, deve ficar evidente que o meu coração só pode ser puro, só pode ser limpo, a minha vida só pode ser purificada com a intervenção direta do Senhor. Mas isso não significa dizer que eu não vou fazer nada na caminhada com o Senhor. Eu vou lutar todos os dias para fazer a sua vontade. Eu vou lutar todos os dias contra o pecado. Essa é a vida do crente. E esse crente não baixa a guarda. Porque aquele que pensa estar em pé é aquele que provavelmente, ou pior, já estará no chão. Nós precisamos entender que precisamos depender do Senhor na luta contra o pecado. E somente Ele é capaz de nos ajudar nesse processo. Por isso, façamos o que as Escrituras falam. Que a gente mortifique o nosso próprio homem. Que a gente busque a vontade do Senhor, a sua verdade revelada. E que o nosso coração esteja ligado ao temor do Senhor. Para que nós possamos ser esses homens bem-aventurados. Esses homens felizes. Que são homens de coração limpo, porque esses que têm o coração limpo verão a Deus. Então, eu quero continuar encorajando vocês. Vivam para a glória de Deus. Busquem aquilo que só o Senhor pode oferecer para a vida de vocês. Nós não somos capazes de conseguir a salvação por nós mesmos. O nosso coração não fica limpo baseado no meu esforço, ou na minha capacidade de entendimento, ou na minha conduta moral. Mas em Cristo eu posso ter um coração purificado. Em Cristo eu posso morrer a cada dia para o meu pecado. Em Cristo eu posso lutar contra tudo aquilo que me assediava antes da minha conversão, para que eu possa em tudo glorificar a Deus. Amém? Vamos orar. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração limpo. Coração esse que demonstre quem Tu és e o que o Senhor fez por nós, ó Pai. Nos ajuda a mortificarmos o nosso corpo carnal. Essa ideia de que nós somos imbatíveis, de que nós não podemos ser derrubados, é uma ideia errada. Nós precisamos estar cientes, ó Pai, que Satanás é como um leão que ruge, que fica ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Por isso nos ajuda a levarmos a sério a luta contra o pecado. Nos ajuda a levarmos a sério a dependência de Ti, ó Pai, para que nós possamos fazer sempre a Tua vontade. Nos ajuda a buscarmos cada dia mais a Tua verdade revelada, para que assim nós tenhamos ela firme na nossa mente, para que nós possamos nos sujeitar a Ti e o diabo fugir de nós. Em nome de Jesus, amém.